Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso mini curso, porque não é uma aula, é um mini curso sobre a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 146 de 2003, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública do nosso querido Estado. Agora, nós vamos estudar os artigos número 5, quinto, né, até o 33, que trata o que da organização do MPE, tá? Quando a gente fala de lei orgânica, né? Quando falamos de lei orgânica, a lei orgânica, basicamente, ela fala de dois assuntos, né? Ela fala o quê? Da organização. Quando fala da organização, ela vai trazer o quê? Os principais órgãos. Principais órgãos da instituição. E vai falar o quê? Da carreira. É como se fosse um mini estatuto. Aí, ó. Por isso que fala lei orgânica. Então, ele fala o quê? Da organização, ó. Então, agora, nessa aula aqui, nós vamos estudar da organização, os artigos 5º, do artigo 5º até ao 33, tá? Que são os órgãos que vão compor, né? E você já sabe, né? Se você está estudando na sequência, se você já estudou a Lei Complementar 80, você sabe que tem órgão de administração superior, órgão de execução, órgão de atuação, não é isso? Então a gente vai estudar esses caras agora aqui. É claro, como já essa lei é muito mais detalhada do que a Lei Complementar 80, porque a Lei Complementar 80, ela traça normas gerais. Para quê? Para que os estados produzam o seu instrumento jurídico, que é essa lei. Aqui vai detalhar muito mais, né? Vamos embora, né? Então, olha aí, a emenda da lei, tá? A lei andamento dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e da outras providências. Esta lei, ela está organizada em 5 títulos. Hoje, né, a aula pode ser parte 1, parte 2, dado o tamanho aqui da aula. Nós iremos abordar 100% da organização da Defensoria Pública. A próxima aula, nós iremos abordar da carreira dos defensores públicos, né? E assim por diante. Mas esta aula aqui, aliás, a próxima aula é a maior aula de todas, né? É a aula que tem maior conteúdo, né? Que vai mandar mais tempo para o aluno estudar. Esse título 2, nós temos apenas 2 capítulos. Ele fala primeiro dos órgãos da Defensoria Pública e depois ele vai o quê? Definir a atribuição dos órgãos da Defensoria Pública. Tá? Então vai definir os órgãos, né? Professor, o que é um órgão? Um órgão, né, é uma unidade, tá? É uma unidade onde tem, o órgão você pode entender que é uma unidade de trabalho, tá? Ó, uma unidade de trabalho, uma unidade, tá? Órgão é uma unidade, beleza, tá? É uma unidade. Onde, o quê? Tá? Onde as pessoas, elas estarão o quê? Lotadas. Ó, vão estar lotadas nos órgãos, né? Tá certo? Órgãos aí, subórgãos, né? O que acontece? Como esse órgão aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter um produto. Tá? O que é o produto? O que vai ser feito? O que vai ser feito? São as atribuições do órgão, ó. Atribuições do órgão. Então, cada um, para não ter até conflito aí de competência, né? Beleza. Então, atribuições, tá? Estão vinculados, né? E esses órgãos aqui, as unidades, né? Uma coisa interessante, né? O que está vinculado a essa unidade são os cargos. Aí, ó. O que estão vinculados são os cargos, né? Vou até tirar esse risquinho aqui, ó. Vou colocar assim nessa sequência, né? Então, todos os cargos, né, obrigatoriamente tem que estar vinculado em uma unidade, ou seja, em um órgão, né? E essa pessoa aqui, ó, essa pessoa, né? Então, tem um órgão, tem aqui atribuições do órgão, beleza? Este cargo aqui, ele somente existe para o quê? Contribuir com a execução das atribuições. Então, aqui vai ter atribuições, ó. Essas atribuições aqui tem que estar vinculado com as atribuições do órgão, beleza? E este agente que vem ocupar este cargo, ele vai ter a competência. Olha, ó. Então, a competência, ela está vinculada ao agente, à pessoa, ok? A pessoa compete, né?
compete. E as atribuições à unidade, ao cargo, ao órgão, né? Atribuições, beleza? Então, quando a pessoa assume um cargo, ó, claro, esse cargo tem as atribuições, essas atribuições obrigatoriamente deverão estar vinculadas o quê? Aos órgãos aqui. Então, o capítulo 2, ele vai tratar o quê? De cada atribuição, de cada órgão. Assim que funciona, tá? Assim que funciona, né? Eu tenho muita facilidade desse assunto porque a minha experiência profissional no estado do Mato Grosso, eu tive a oportunidade de quê? De produzir aí, né, muitos documentos nesse sentido, né, de gestão organizacional, até de regimento interno. Bacana? Então vamos embora. O capítulo 1, né, não tem seção. E claro, o capítulo 2, nós vamos ter diversas sessões. Por quê, professor? Porque o trabalho do capítulo 2 é definir as atribuições dos órgãos da Defensoria. Quais órgãos? Aqueles previstos no artigo 1º, no capítulo 1º. Então, o que acontece? Ó, temos aí do Defensor Público, da primeira e segunda Defensoria, do Conselho da Defensoria Pública, da Corregedoria, da primeira e segunda Corregedoria, da Ouvidoria, da Escola Superior da Defensoria, da Defensoria Pública do Estado, dos núcleos da Defensoria Pública, dos defensores, né, da segunda instância e dos defensores, né? Ou seja, nós temos o quê? Todos esses aqui são todos os órgãos. Todos os órgãos da Defensoria Pública. Aí você vai perguntar, professor, o que cada um desses órgãos serve para quê? São as suas atribuições. E a gente vai ler todas elas. Tá? Assim que funcionam as coisas. Né? Então isso aqui é o quê? Da organização da Defensoria Pública. Então vem comigo, vamos embora. Tá? Vamos lá, capítulo 1º, né, dos órgãos. Né? A Defensoria Pública é composta pelos seguintes órgãos. Beleza. Aí o que acontece, né? A Defensoria Pública ela tem que ter um padrão de organização. Ela tem que ter um padrão de organização. E esse padrão de organização tem que seguir a simetria constitucional, ou seja, nacional, federal, aquela prevista lá na Lei Complementar 80. Na Lei Complementar 80, se você for para a Defensoria Pública da União, é muito próxima. A ideia central é a mesma de gestão. Então, qual que foi o critério de organização dos órgãos? Ele agrupou, ele categorizou, ele criou clusters. Né? Então, nós temos órgãos de administração superior, nós temos órgãos de atuação, nós temos órgãos, né, de execução, nós temos órgãos auxiliares. Ou seja, ele especializou pelo princípio da especialidade. Criou-se diversos órgãos de administração superior, órgãos de atuação, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Então, isso aqui é a organização. Então, você tem que saber esse cara aí. Tá? Isso aí cai em concurso. Como é que pode cair na prova de vocês? E isso é provável questão de prova. Te garanto isso. Ele vai colocar o seguinte: o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. O Conselho Superior. O Conselho Superior, é correto afirmar que o Conselho Superior é um órgão de execução? Errado. Por quê? Porque o Conselho Superior é um órgão de administração. Professor, como é que você sabe disso? Porque eu li a lei. Então, primeira coisa que você deve saber, quais são os órgãos de cada categoria? Órgãos de administração superior, quais são os órgãos de atuação, quais são os órgãos de execução e quais são os órgãos auxiliares, né? Então vamos lá. Quais são os órgãos de administração superior? Olha aí, o DG, que é o Defensor Geral, tá? Que é o chefe da Defensoria Pública, né? Então o DG é o primeiro órgão. Nós temos o quê? As subdefensorias, beleza? Aí no caso aqui, nós teremos duas subdefensorias, né? Deixa eu fazer o desenho aqui melhor, porque você já tem que estudar, você tem que colocar isso no seu caderninho. Isso aqui tem que estar no resumo, você não tem jeito. Professor, quantos DG tem? Um. Você pode ter apenas um chefe na administração pública, né? Então aqui, a Subdefensoria Pública Geral, nós teremos dois, tá? Deixa eu fazer direitinho, né? Bonitinho, né? Então nós teremos o quê? Dois caras, né? Nós temos dois subdefensores, o primeiro e o segundo, né? Aí o primeiro e o segundo, tá? O primeiro e o segundo, são dois subdefensores, né? Beleza? Ok. O primeiro, dois, né? O que acontece? Um deles vai cuidar da gestão administrativa e o outro vai cuidar o quê? Da parte lá operacional finalística, né?
uma da parte administrativa. Beleza, né? Ok. Nós temos outro órgão, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. Órgão importantíssimo, é parte da administração superior. Nós temos a Corregedoria Geral da Defensoria Pública. O que acontece? A Corregedoria Geral, tá certo? A Corregedoria Geral é um órgão que é de controle interno. Aí, ó, órgão de controle interno. E o conselho, tá? O conselho lá é o órgão que é o colegiado, é o colegiado. Ó, é o colegiado, tá? Então nós temos aqui o defensor geral, que ele é o chefe, tá? É o DG, né? Defensor geral. Nós temos 2 sub-DG, um que cuida, tá, da parte administrativa, o outro que vai cuidar da parte de operação, né? A parte de operação, uma parte de gestão administrativa e outro cuida do restante, né? Nós temos o colegiado, que é o órgão superior, nós temos o corregedor geral, que é o controle interno, e nós temos o quê? Subcorregedorias. Aqui nós vamos ter o quê? Também, ó, 2 subcorregedorias, né? Uma para controlar membro e outro para controlar servidor. O que é membro? Defensor. Aí, ó. Beleza. Então, esses aqui são os órgãos de administração superior. Você tem que saber disso, cara. Isso é básico. Isso vai cair nessa prova. Isso vai cair nessa prova. Aliás, a possibilidade é muito grande disso cair nessa prova. Vamos corrigir esse português aí, né? Muito grande. Eu cobraria isso, tá? Eu cobraria isso. Você tem que saber disso, né? Então, pela ordem, quais são os órgãos de administração superior? O chefe, o DG, o defensor-chefe, Defensoria Pública Geral, que é o DG. Os 2 sub-DG, o Conselho Superior, que é o colegiado, o corregedor que exerce o controle interno, e nós temos 2 subcorregedores, um para cuidar, né, de defensor público e outro para cuidar de servidor público, né, do servidor administrativo. Beleza, vamos continuar. Quais são os órgãos de atuação? O que é o órgão de atuação, né? São as defensorias. Nós temos as defensorias públicas do Estado, tá? E nós temos os núcleos de defesa, os núcleos da Defensoria Pública, né? São órgãos de especialização. A núcleo lá de consumidor, pronto, é o núcleo, tá? Revisão criminal, outro núcleo, né? Assim por diante, né? Então, a defensoria aí, beleza? Temos aí as defensorias públicas, né? E os núcleos, né? O órgão de atuação. Aí nós temos órgãos de execução, tá? Órgãos de execução. Na primeira aula, qual que é o trabalho principal da defensoria? Papo reto, vamos lá, sem olhar caderno, vamos lá. Qual que é o juízo de valor que você tem? Tem que usar isso, tem que utilizar a sua experiência de mundo para você entender as coisas. Professor, o cara é o advogado do povão. Beleza, bacana. Então, o advogado, ele tem processo em primeira instância? Tem, é certo? Em segunda? Tem. Então, o que acontece, né? Aqui é o local de execução, tá? Aí nós temos aí, né? Primeiro, quem que executa os produtos da defensoria? São os membros. São quem? Os defensores públicos, né? Aí nós temos aqui a carreira de defensor público. Então, o cara entra no concurso como primeira classe, aí ele é promovido para a segunda classe, depois para a terceira classe, depois ele vira classe especial e depois o antigo procurador da Defensoria Pública, né? Procurador da Defensoria Pública, a legislação de 2010 tirou essa denominação e passou a ser o quê? Passou a ser segunda instância. Então, nós temos, ó, segunda instância, classe especial. Então, vamos lá. Qual que é a principal classe? Segunda instância. A carreira, órgão de execução, está aqui. É o órgão de atuação dos membros. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, classe especial e segunda instância. Cara, eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não tem, tá? Se ele não tem aí essa prerrogativa, se ele não sabe disso, né? Se ele não sabe disso, então eu não consigo enxergar um aluno competitivo, beleza? É aí o seguinte, eu vou adiantar um slide da próxima aula, que é esse cara aqui, tá? O que esse cara aqui fala? Da carreira. Ó, a carreira do defensor é organizada em classes, sendo constituída de cargos de provimento efetivo assim estruturados. Opa! Vamos de baixo para cima. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, classe especial e segunda instância. Voltando.
Primeira classe, segunda classe, terceira classe, classe especial e segunda instância. Carreira, o que significa carreira? É o oposto de cargo isolado. Carreira significa dizer que o servidor, ele se movimenta na carreira. Então ele entra, né? Ele vai se movimentando. Então no caso de membro do defensor, ele entra como primeira classe. Olha só, tem o quê? 50 cargos de defensor. E esse cara vai atuar onde? Em primeira instância. Aí, ó, primeira instância. Aí ele cumpre o estágio probatório, aí o que acontece, né? Olha a concorrência aqui, só para você ter uma ideia, né? Olha só a concorrência aqui, né? Então o que acontece aqui, né? Dos 50, ó, ele vai para cá, vai para a segunda classe, ó, atuação em primeira jurisdição. Vamos supor que lotou aqui o cargo de 50, beleza. Professor, lotou, né? Aí, um cara aqui pediu exoneração, ficou 39. Tem uma vaga, não tem uma vaga? Aí, esses caras aqui, por merecimento ou antiguidade, né? De forma alternada, vai concorrer a uma vaga de defensor de segunda classe. E aí, pessoal, aí vai indo, vai abrindo as vagas, né? É claro, cada passinho desse aqui, ele vai ganhar um berelelzinho, né? Um dinheirinho, que dinheirinho não, dinheirão, né? Aí, ó, beleza? Ó, terceira classe, ele tratua em primeira instância, beleza? Classe especial, ó, ele vai para classe especial, ó, 90 cargos de classe especial, beleza? Ó, vai acumulando, né? Vai acumulando. E finalmente nós temos aí, ó, tá? Segunda instância, que ele vai atuar em segunda instância da jurisdição e nos tribunais superiores, né? Ó, tribunais superiores. Então ele pode até atuar lá no Supremo Tribunal Federal. Então o que ele pode falar? Tribunais de primeira instância, né? Segunda instância no caso é Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tá? Então nós temos 25 defensores que vão atuar, tá, em segunda instância e em tribunais superiores, né? Olha aí, ó, bacana. Então essa aqui é a estrutura. Tem que saber de primeira instância, né? De primeira instância vai ser classe 1, classe 2, classe 3 e classe especial. Tá? Então você tem que saber esse número, ó, 50, 40, 50, 90 e 25. Então nós temos aqui 140, 230, tá certo? Nós temos aí, ó, 255 cargos de defensor. Ó, tem que saber, tá? Ó, eu tive que adiantar a aula aqui para chegar na aula lá, você já tem. Isso aqui é também potencial questão de prova, é a movimentação. Ah, professor, existe essa movimentação também para servidor? Sim. E qual que é a lei do servidor público lá do administrativo? A lei 10.773. Eu acredito que esse que é o número, que inclusive, assim que eu terminar essa lei aqui, eu já vou direto a ela. Eu vou direto a ela, tá? Eu vou direto a essa lei aí. Beleza? Entenderam? Então, órgãos de execução. Nós já estudamos órgãos superiores, tá? Órgãos de atuação, órgãos de execução, tá? Órgãos de execução, e agora órgãos de execução e órgãos auxiliares. E nós temos dois: a ouvidoria geral e a escola superior. A ouvidoria geral, tá, é uma prerrogativa, beleza? É uma prerrogativa, uma obrigação da Lei Complementar 80 de 94, tá? Ela é uma obrigação da Lei Complementar 80, né? Que essa obrigação ela foi incluída pela Lei Complementar 132. Beleza? Esses são os órgãos, né? Esses são os órgãos. Aí vem a pergunta. E agora, professor? Agora é o seguinte, a pergunta é: o que cada órgão desse faz exatamente? Qual é o produto de cada órgão desse? Para que existe cada órgão desse? Para responder todas essas perguntas apenas com uma resposta. Está previamente descrito na lei. Aqui, na lei. Isso só pode ser objeto de lei. Então, o capítulo 2 vai falar das atribuições dos órgãos da Defensoria Pública. Todos eles, administração superior, atuação, execução e órgãos auxiliares. Beleza. Tá? Professor, órgãos de administração superior. Ó, a gente vai, ó, superior. Cara, superior aonde? O que significa o superior? É o comando. Ó, que vai exercer o comando, a liderança, que vai conduzir os trabalhos.
Órgão de execução, que vai fazer. E o órgão de atuação é uma especialização. E o auxiliar auxilia todo mundo. É a escola e ouvidoria, que vai aperfeiçoar, né? Então vamos lá. Primeiro órgão é o DG e o sub-DG. Aí. DG, Defensor Público Geral. O que acontece? Esta regra aqui, tá, é a mesma regra, tá? A mesma regra para a União. Beleza? Mesma regra para a União e a mesma regra também é que está previsto na LC 80, sem corrigir nada, sem alterar nada. O defensor público da a Defensoria Pública, a Defensoria, o órgão Defensoria do Estado de Mato Grosso, tem por chefe o Defensor Público Geral, o DG, nomeado pelo governador do Estado. Parou. Então, quem nomeia, tá? Quem nomeia, tá? O DG é o GOV, tá? Quem nomeia o DG é o GOV, tá? Isso você tem que saber, tá? Quem nomeia é o GOV. Professor, por que é o GOV? Porque a legislação diz isso, tá? E outra coisa, a Defensoria Pública faz parte do Poder Executivo. Quem que é o chefe do Poder Executivo? O DG. O Poder Executivo ele é independente. A Defensoria Pública não é independente. A Defensoria Pública, ela é o quê, gente, né? A Defensoria Pública, ela é um órgão com uma autonomia ampliada. Mas vamos lá. Então, quem nomeia o DG é o governador, cara, tem que saber. O governador, ele pode escolher, professor, qualquer um? Não. O governador, ele nomeia quem está na lista tríplice. Professor, esse tríplice vem de quê? De 3. Então, ele vai receber uma lista, beleza? Essa lista tríplice, ela é elaborada pelo conselho. Ó, é o conselho. É feita uma eleição. Aí, ó. Uma eleição e é encaminhada essa lista para o GOV. E o GOV vai escolher qualquer um da lista. Beleza? Ok, tá? Vamos falar da lista para vocês. Você tem o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro. Tradicionalmente, tá? Tradicionalmente, para até não criar conflito, tá? Entre aí as instituições, né? O governador, tradicionalmente, o presidente, né? Ele escolhe sempre o primeiro da lista. Agora, professor, o GOV pode escolher o terceiro da lista? Pode. Pode. Prerrogativa dele. É a lista de 3, entendeu? Então, ele vai escolher 1, 2, 3, né? Não precisa ser necessariamente o primeiro. Beleza. Essa lista, como é que vai formar essa lista? Voto direto, secreto, plurinominal. Ou seja, na eleição você pode votar em mais de um. E obrigatório. Ok? Então, aqueles 255 defensores, isso eu estou colocando se não tiver vacância, ok? Beleza, o que acontece? Ó, entre os membros estáveis da carreira, perdão, tá? Somente os estáveis, ou seja, aquele que já passou em estágio probatório, tá? Então não vai ser, dificilmente vai ser 255, né? Então é aqueles cargos estáveis, se tiver todos lá estáveis, bacana, né? Da carreira maior, e quem que pode concorrer? Ele tem que ser maiores de 35 anos para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, o sistema de gestão da Defensoria Pública, o legislador foi muito inteligente, né? Ele trouxe um modelo de gestão bastante democrático, bastante participativo. Democrático porque é eleição. Tá? Então, movimenta, né? Quem que vai ser o seu comandante? Vai participar de uma eleição. Bacana? Fechou? Então, esse artigo 7º aqui é o cara que você tem que saber esse cara aqui, tá? Lembrando que a seção 1 ele trata do DG e do sub-DG, tá? Lembrando que nós temos quantos sub-DG? 2. Beleza, né? Aí, ó, entregarão a lista tríplice, membros estáveis, mais votados e ocorrendo empate, terá preferência sucessivamente. Ok, né? Então, o que acontece? Então, lá teve 3 lá, com mesmo 3 caras que tiveram lá 40 votos. Beleza, 40 votos, né? E aí, quem que vai ser o primeiro da lista? A legislação esclareceu isso, ó, ocupante da categoria mais elevada, entre os membros da categoria distintos. Aí, você tem que saber as categorias, você tem que saber as classes, né?
Temos o quê? Ele entra, qual que é acesso? Classe 1. Aí ele pula para a classe 2, depois classe 3, classe especial e segunda instância, tá? São as 5 classes, né? Ó, permanecendo empate, o mais antigo na classe. Permanecendo empate, o mais antigo na carreira. Permanecendo o empate, o maior tempo de serviço público em geral. E, finalmente, permanecendo o empate, o de mais idade, né? Então, dificilmente aí você vai ter o empate 100%, né? Isso aqui são as regras de empate, né? Aí vamos falar da eleição. A eleição que se refere ao caput desse artigo, que ela é direta, secreta, plurinominal, não é isso? Obrigatória, será realizada na capital do Mato Grosso, na primeira quinzena do mês de novembro do último ano de mandato do defensor público geral, devendo a lista tríplice ser encaminhada ao governador até o dia 30 daquele mês, né? Então, olha só, então vai terminar em dezembro. Então, na primeira quinzena é realizada esta eleição, forma-se a lista tríplice, essa lista tríplice tem que ser encaminhada para o governador até o dia 30 de novembro. Para quê, professor? Porque no dia 2 de janeiro, então, no dia 2 de janeiro vai ocorrer o quê? A posse do defensor público geral, tá? Vai ocorrer a posse, né? Então, o que acontece? O legislador aqui, ele pensou em tudo. Falou, ó, eleição até o dia 15 de novembro. Nós encaminhamos a lista para o GOV até o dia 30 de novembro. Vamos dar 30 dias para o GOV aí, né? Fazer as suas pesquisas. O GOV chama lá os defensores públicos para conversar, os membros da lista, né? Pode ter conversas reservadas, são conversas republicanas, são conversas aí que não tem aí... você não tem que ficar na defensiva em relação a isso. Faz uma pesquisa daqueles que poderão conduzir aí, terão o melhor perfil do cargo, e ele escolhe um dos 3. Escolheu um dos 3, tem 30 dias para isso, no dia 2 vai ser a posse. Então ele vai nomear, e a posse já está pré-estabelecida sempre no dia 2 de janeiro, tá? Do ano seguinte da eleição, né? Tudo certinho. Parágrafo 3º. Não havendo publicação do ato de nomeação do defensor público geral do Estado de Mato Grosso num prazo de 15 dias, contados o recebimento da lista tríplice da Casa Civil do Estado, será empossado o defensor público mais votado, né? Perdão, gente, né? Então, o governador tem 15 dias do recebimento, tá? 15 dias do recebimento para ele decidir quem vai comandar a Defensoria Pública. Eu tinha falado no mês de dezembro, não, é 15 dias, né? Então, até o dia 15 de janeiro, novembro a eleição, até o dia 30 encaminha para o GOV, o GOV tem 15 dias para decidir, e depois você vai ter aí mais 2, 3 semanas aí para organizar a posse. Ah, professor, o governador foi omisso, ele não decidiu. E aí? Cara, não pode parar a Defensoria Pública, né? E ninguém pode obrigar o governador a decidir, porque é um ato discricionário dele. Só que aí a legislação sabiamente criou o plano B. Se o governador, né, quem cala consente, não é isso? Se o governador até o dia 30, até 15 dias, ele não se manifestar, vai o primeiro da lista tomar posse. Beleza, vamos continuar, né? Professor, existe a possibilidade da destituição do DG? Aí calma. Tá? Há previsão legal nisso. Inclusive, há previsão legal na Constituição do Estado de Mato Grosso. Na aula 1, eu falei sobre isso. E aqui, então vamos ver o que traz a Constituição. Depois a gente volta aqui para o artigo 8º, né? Olha só, tá? Desculpa aqui, ó, artigo 8º, né? Vamos lá no artigo 117. O que diz o artigo 117 da Constituição? Lei complementar cuja iniciativa é facultada ao Defensor Público Geral disporá sobre a organização e funcionamento da Defensoria Pública observados os seguintes princípios, né? Ok, que lei complementar? É exatamente essa, lei complementar 146, beleza. Ó, letra D. Destituição do Defensor Público Geral por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa através do voto secreto. Então, o que é isso? Isso é o impeachment. Tá? Essa é a possibilidade de impeachment.
O cara, ele é nomeado, ele tem mandato de 2 anos, podendo concorrer, podendo haver uma recondução, né? Beleza. Ok, agora vamos voltar aqui para o texto legal. A lei complementar. Então, lá na Constituição, diz que a lei complementar vai definir. Artigo 8º. A destituição do defensor público geral, observado o disposto nos incisos 12 e 13 do artigo 26, da onde? Da Constituição Federal, ocorrerá nos casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo. Beleza, tá? Então é o seguinte, a questão de concurso. Professor, pode ocorrer o impeachment do DG? Pode. A qualquer tempo. Pode, está previsto isso. Professor, quais são os motivos que podem incorrer na sua destituição? Destituição é o nome do impeachment a ele aplicado. Lembra da tia Dilma, né, que ela foi impeachmentada, né? Olha lá. Ele pode. 3 motivos. Abuso de poder, conduta incompatível e grave omissão de deveres do cargo. Isso é importante. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim. Então esse aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que serve para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas, que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro, você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a Lei Estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí, que é a Lei Estadual 04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que eu terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, né, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual,
consagrado pela Lei 7.692, também já está gravado e está disponível, e nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da lei complementar 146 aqui do estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clique aqui embaixo, venha se matricular aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.